As origens satânicas do comunismo, escrito por Oscar Terra do Vale, de outubro de 2004. Quem inventou o comunismo? Karl Marx e Friedrich Engels. Engano. Esta é uma mentira que todos repetem. Marx e Engels foram apenas os lançadores do comunismo, em 1848, com o famoso Manifesto, escrito por Marx, baseado em um rascunho de Engels. O comunismo nasceu antes disso. Seu verdadeiro criador foi o quase desconhecido Moses, guru tanto de Marx quanto de Engels, que os converteu, separadamente, ao novo credo. Moses, nome real Moritz, um judeu apóstata, 1812-1875, ficou conhecido como o primeiro dentre os jovens hegelianos a admitir ser um comunista. Ele representava em Paris, de 1842 a 1843, o jornal radical Rheinische Zeitung, Gazeta do Reno, quando conheceu Karl Marx e, depois, Friedrich Engels. Depois de doutrinados por Marx e Engels se conheceram em Paris e, após muitos entendimentos, lançaram o Manifesto Comunista. Segundo o pastor romeno Richard Urbrand, prisioneiro dos comunistas por 14 anos, autor de vários livros, Moses, antes de proclamar-se comunista, praticava ritos satânicos, particularmente a missa negra, vide Marx e Satan, Living Sacrifice Book Co., 1986, ISBN 0891.073.795. Existem várias versões da missa negra, entretanto, todas são praticadas por marginais que não se integraram na sociedade ocidental e que a praticam como uma manifestação de sua rejeição aos princípios da civilização ocidental. Como ateísta, não creio nem em Deus nem no diabo, mas o que interessa é o que pensam os praticantes dos ritos satânicos. Eles acreditam em Deus e no diabo, porém, como inimigos dos cristãos adoradores de Deus, veneram Satã e fazem os mais apavorantes rituais para demonstrar sua rejeição aos que chamam a elite dominante ou, como Marx preferia chamá-los, os burgueses. A missa negra é uma paródia obscena da missa católica, objetivando obter poderes mágicos, geralmente com objetivos pérfidos. É o ritual mais impressionante dos ritos satânicos e dramatiza uma radical adoração do mal e uma rejeição absoluta dos valores judaico-cristãos. O que é considerado o bem para a civilização ocidental, para eles é considerado mal e vice-versa. Na missa negra fazem tudo ao contrário. O crucifixo é exibido de cabeça para baixo e o símbolo do demônio é o pentagrama, ou seja, a estrela de 5 pontas, em cor vermelha, cor do sangue, símbolo do inferno, morada do demônio. Na missa negra o Padre Nosso é rezado de trás para diante. A imagem adorada, em vez de Jesus, é a do diabo. As roupas rituais são pretas e vermelhas e o avental do sacerdote exibe o demônio, sob a forma de um bode, com chifres e sangue escorrendo da boca. Praticam o batismo com água suja e a mesa da missa é substituída por uma mulher nua e a vagina é o tabernáculo, onde se coloca uma hóstia roubada de alguma igreja. Em vez de música sacra toca-se o tipo de barulho chamado heavy metal ou semelhante. Desnecessário dizer que drogas são consumidas abundantemente. Horrendas orgias sexuais são praticadas, frequentemente com sacrifícios de crianças, simbolizando a Eucaristia, quando bebem seu sangue e comem sua carne. Senhaforas é a palavra mágica para encerrar a orgia. Ficou famoso na história um certo barão Gilles de Rais, marechal francês, que foi julgado e condenado pelo sacrifício de mais de 140 crianças, em rituais de missa negra, no século XV. No entanto, até hoje, inclusive no Brasil, missas negras são praticadas, mesmo com sacrifícios de crianças, como às vezes são noticiadas pela mídia. Claro que a maioria das missas negras jamais são descobertas. Pouquíssimas pessoas conhecem a importantíssima influência satânica de Moses sobre Marx e Engels. Segundo o pastor Urbrand, ambos, antes de estudarem economia, iniciaram-se nos mistérios do satanismo, por meio de Moses. Depois, se conheceram em Paris e iniciaram uma associação duradoura, que viria a mudar o mundo e fazer do século XX o mais sangrento e conturbado de toda a história da humanidade. Recentemente, o assunto chamou-me a atenção porque o prefeito petista, eufemismo para comunista, de Belo Horizonte inaugurou uma obra pública e, inacreditavelmente, fez dentro da mesma uma espécie de altar a um demônio conhecido como Javna, guardião do portão dos infernos, que, segundo a lenda, durante uma semana por ano, rouba dos jovens a energia vital para garantir sua imortalidade. A inauguração deste templo satânico faz muito sentido. Satanismo e comunismo comungam com a mesma ideia, pois ambos rejeitam os valores morais da civilização ocidental. A palavra de ordem, de Lenin é conhecida, quanto pior, melhor. Uma confissão descarada de satanismo. Torna-se evidente que Marx e Engels, ambos graduados em satanismo, após longas lucubrações diabólicas, chegaram a uma versão light do culto ao demônio, sob o fraudulento nome de comunismo, capaz de confundir e atrair milhões de pessoas, inclusive intelectuais de nomeada Bernard Shaw, Sartre, Saramago, Hobsbawm, Niemeyer, etc., caíram no conto do comunismo e se transformaram em sacerdotes do satanismo, dentro da safada política vermelha de cooptar inocentes úteis. No Brasil, comunistas entre a burguesia brasileira, incluindo as universidades, são legiões. Conforme bem definiu o pastor
Dr. Brand, o comunismo não passa de uma fachada para o satanismo, tornada palatável com uma série de baboseiras criadas por Marx, como luta de classes, mais-valia, materialismo histórico, ditadura do proletariado, justiça social, estado final de perfeito comunismo e outra idiotices. Na prática, como o autêntico regime satânico, que adora o mal e não o bem, o comunismo representou o regime mais cruel e retrógrado de toda a história da humanidade, responsável pela tortura e morte de quase 200 milhões de pessoas no século passado, além de retumbante fracasso financeiro e destruição do ambiente em dezenas de nações. O comunismo satânico foi a maior desgraça que jamais atingiu a humanidade, embora, para enganar os trouxas, só fala em paz, justiça social e outras mentiras. No Brasil, agora em poder da esquerda, ou seja, dos adoradores do mal, pelo menos desde a fraudulenta Constituição de 88, a criminalidade tem crescido exponencialmente, pois não existe vontade política para combatê-la, devido à inversão dos valores. Agora os bandidos são heróis satânicos. O MST, por exemplo, uma organização paramilitar, proibida pela Constituição, e com a maior desenvoltura, com todo o apoio do governo, inclusive financeiro, e o presidente até exibiu na cabeça o boné vermelho do MST, posando para a mídia. O pentagrama, símbolo do satanismo, do PT e do comunismo internacional, encontra-se até entronizado no jardim do Palácio do Planalto. Enquanto isso, o Ministério Público, defensor da sociedade, que parece também contaminado com a inversão dos valores, enfia a cabeça na areia, como avestruz, e finge que não vê a atividade criminosa do MST, incluindo quase 2.000 escolas ensinando terrorismo e satanismo, sob o disfarce de marxismo. Seus heróis são os maiores e mais cruéis assassinos da história: Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Guevara, Fidel Castro. Como convém aos adoradores de Satã, o governo, sob a proteção do pentagrama satânico vermelho, está até desarmando a população honesta, para facilitar o trabalho dos bandidos. Alguém já teve notícia de algum bandido devolvendo a arma ao governo? Tenho um conhecido comunista que saltou e dançou de alegria quando desabaram os prédios do World Trade Center, quando morreram quase 3.000 pessoas, mais do que em Pearl Harbor, e um certo ex-frei, paladino da teologia da libertação, lamentou que não fossem 25 os aviões utilizados nos atos de terrorismo, pois, segundo ele, se morressem mais americanos, melhorariam as condições das favelas do Rio de Janeiro. Estas manifestações demonstram como o comunismo-satanismo é uma patologia mental gravíssima. Comunistas perdem toda a sensibilidade para com o sofrimento alheio, a ponto de Stalin ter declarado que a morte de milhões de pessoas não passa de mera estatística. Todo comunista é um serial killer em potencial. Dois dos maiores assassinos de todos os tempos, Hitler e Stalin, parecem ter perdido toda a sensibilidade para com o sofrimento alheio devido a traumas pessoais. A sobrinha de Hitler, a grande paixão de sua vida, suicidou-se para livrar-se do monstro. Hitler vingou-se na humanidade. A primeira mulher de Stalin também se suicidou, com as mesmas consequências. Sob os auspícios do Ministério da Educação, o satanismo há muito chegou às salas de aula. O ensino dos valores judaico-cristãos foi substituído pelo marxismo, um disfarce do satanismo. Os grandes heróis nacionais, tais como o Grande Duque de Caxias, são esquecidos, e bandidos como Lamarca, Marighella, Prestes, Olga Binário, Guevara, Fidel Castro, são exaltados. Os marginais dos anos 60, que tinham por objetivo entregar o Brasil à União Soviética, além de implantar a mais cruel ditadura e dizimar os patriotas, cometeram assaltos, sequestros, assassinatos, torturas, propaganda maciça enganosa e, em vez de serem submetidos à corte marcial, por traição à pátria, estão ocupando altos cargos na nomenclatura petista e recebendo, por seus crimes, recompensas que já se aproximam dos 2 bilhões de reais. Alguns chegaram até a ministros da Justiça. A inversão de valores desencadeada pelo comunismo satânico saturou de tal forma a sociedade que atingiu até as artes. Tanto na música popular quanto na erudita, com poucas exceções, a chamada música e pintura modernas, em minha opinião, em vez de produzir prazer estético, produzem apenas repugnância e perplexidade ante a decadência dos costumes. Agora, a arte, em vez de cultivar o belo, exalta o horrendo. Parodiando Lenin, diríamos que, agora, quando mais feio, mais lindo. Após o fragoroso fracasso da União Soviética, em associação com o caquético ditador comunista Fidel Castro, assassino de milhares de patriotas, os comunistas do Brasil e de muitos outros países resolveram ressuscitar na América Latina o Império do Mal, a União Soviética, realizando anualmente o Foro de São Paulo. A primeira etapa seria conquistar a presidência do Brasil. Missão cumprida. Em sequência, o governo, impregnado dos ideais satânicos, além de desarmar a população honesta, quer controlar a mídia, o cinema, os livros didáticos, doutrinação satânica, e breve toda a produção intelectual. Principalmente depois de receber seu luxuoso avião de 150 milhões de reais, Lula continuará a viajar pelo mundo organizando um novo eixo do mal, contra os Estados Unidos, conforme denunciou Constantine Mendes, tão prematuramente falecido. Porém, parece que o mais perigoso
covil onde se abriga, no Brasil, os mais peçonhentos representantes do comunismo satânico são as comunidades eclesiais de base, que parecem ser a mola propulsora de todos os movimentos comunistas do Brasil, desde o PT e a QET até as invasões dos bandidos disfarçados em sem terra. Aliás, a Igreja Católica, no Brasil, em quase sua totalidade, parece ter se bandeado para as hostes do mal, o que não seria de estranhar, pois todos eles já foram excomungados automaticamente, segundo proclamação, de 1949, do Papa Pio X, aplicável a todos aqueles que, de qualquer maneira, ajudarem movimentos comunistas. Breve encontrão demo, cara a cara, de acordo com suas crenças. Não é à toa que tantos católicos estão se bandeando, cada vez mais, para denominações protestantes evangélicas. Já que o Brasil está perdido, querem, ao menos, salvar a alma.